Olá pessoal, vamos a mais uma aula de geografia. O tema da nossa aula de hoje é as questões ambientais do mundo. A partir de um consumismo desenfreado, a partir de uma industrialização, a sociedade, principalmente capitalista ocidental, começa a ter hábitos de consumo que de alguma forma vão afetar os nossos recursos naturais, né? Gerando uma série de problemas ambientais como destruição da camada de ozônio, a questão de poluição de recursos como rios, mares, né, a partir do vazamento de cargueiros, né, os chamados petroleiros, navios petroleiros. Então, a gente começa a ter uma série de problemas que vão afetar, sim, a questão ambiental do globo, ou seja, um problema hoje global de toda a população mundial, ou seja, dos 6 bilhões de habitantes do planeta Terra. Mas nesse sentido, a partir da década de 60 e 70, ocorre uma espécie de consciência da população mundial a partir desses problemas gerados, né? Nesse sentido, nós teremos hoje o surgimento da consciência ambiental. Essa consciência ambiental parte do pressuposto de que a partir da década de 70, principalmente com o ano-chave, com a Conferência das Nações Unidas, que começa de alguma forma a se preocupar com esses problemas. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma sociedade, principalmente dos países do hemisfério norte, notadamente dos Estados Unidos e de alguns países europeus como Alemanha e França, que buscam, a partir do surgimento de ONGs, né, chamadas organizações não governamentais, estabelecer cobranças em relação às principais indústrias poluidoras, né? São indústrias químicas, petroquímicas, enfim, uma série de indústrias que alavancaram o processo industrial, principalmente no hemisfério norte. Então, a partir desse surgimento, desses movimentos, dessas organizações, e já com uma pauta previamente estabelecida junto à ONU, a gente vai ter no ano de 1972 a Conferência de Estocolmo. Estocolmo, a capital da Suécia, onde mais de 100 representantes, né, dos mais diversos países, desde primeiros ministros até presidentes, discutiram as questões ambientais e a questão de como inserir a população mundial nesses problemas, ou seja, de que forma a população pode, a partir de uma preocupação de como se gerar os recursos, né, como extrair os recursos da natureza, como ter uma certa preocupação com esses recursos, e de que forma a gente pode ter também uma redução dos níveis de pobreza. Porque, na verdade, a população hoje, a gente vai ver que os recursos estão mal distribuídos, né? Boa parte dos recursos ficam no hemisfério norte, os chamados países ricos do norte, enquanto que os países do sul, por seu lado, ficam excluídos, ficam à margem, com grande índice de pobreza, de desigualdade social, de fome, de miséria, enfim, são também problemas ambientais decorrentes desse mau uso dos recursos naturais. Então, nesse sentido, a partir da Conferência de Estocolmo, desses problemas todos que eu já havia comentado anteriormente, a gente vai ter hoje, né, e com o período lá que começa mesmo em 70, um conceito importante para a questão ambiental global hoje, que é o chamado desenvolvimento sustentável, né? Mas o que é o tal do desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável nada mais é que um conceito que diz que o que a gente retira dos recursos hoje não pode ser mais do que a Terra disponibiliza, ou seja, eu não posso acabar com os recursos, permitindo que as gerações futuras, ou seja, daqui 30, 50, 100 anos, possam ainda obter os seus alimentos, os seus recursos, os seus produtos, no caso, né, nessa revolução industrial toda, para a sua sobrevivência. Então, é uma consciência de que eu tenho que mesclar os recursos de acordo com a disponibilidade deles, sem comprometer as gerações futuras. Outro ponto importante nessa questão ambiental, que vai ver que ela vai evoluindo, né? Nos últimos 30 anos houve um grande processo de evolução com a tomada da consciência, e outro ponto importante nesse sentido dessa tomada de consciência é a chamada Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, a chamada Rio Eco 92, que foi realizada no ano de 1992, no Rio de Janeiro, né, com a presença novamente de muitos presidentes, ministros, enfim, gente muito importante na questão ambiental, e os principais governos do mundo envolvidos nessa questão, os principais poluidores, inclusive, né, Estados Unidos, Japão, Europa, estavam presentes discutindo
esses problemas e procurando soluções. Né? O que a gente tem que entender também é que a partir da ECO 92 a gente tem no Brasil, no caso, um surgimento de uma série de ONGs, né, organizações não governamentais, que buscam aí os seus direitos. O que quer dizer as organizações não governamentais? As organizações não governamentais buscam fazer muitas vezes o que os governos não fazem, né? É pegar daqui a pouco uma empresa poluidora e tentar uma ação contra ela, né, através das chamadas audiências públicas. Então, nessas audiências públicas, eu posso acionar aquela empresa poluidora, eu vou ter uma comunidade toda que vai ser escolhida, junto com políticos, com essas ONGs, para tentar fazer com que essa empresa, de alguma forma, crie situações onde os recursos serão extraídos, né, para a produção industrial com um controle, ou seja, eu vou ter estações de tratamento de esgoto, eu vou ter uma série de processos industriais mais racionais. Então, nesse sentido, a gente vai ter essa preocupação das ONGs e elas conseguem ter um papel importante hoje na chamada questão ambiental, que hoje tem várias escalas geográficas de ação, desde a ação local, ou seja, no meu município, no meu bairro, até as questões globais, principalmente hoje com o chamado efeito estufa associado à questão da camada de ozônio, que tem sim uma influência antrópica, ou seja, uma influência do homem nesse tipo de problema. Então o homem está interferindo e isso para os próximos talvez 100 anos a gente vai ter já uma série de problemas atrelados. Problemas como questões climáticas, como o derretimento das calotas polares, como elevação do nível dos mares, né? E logo, como a gente sabe, né, boa parte da população mundial concentra-se em cidades nas costas, ou seja, nas áreas litorâneas, nas faixas litorâneas dos continentes. Então, com essa elevação, essa possível elevação do nível do mar, eu posso ter algumas cidades com a água entrando, né, com a água invadindo áreas urbanas. Então, pessoal, a gente vai ter hoje, em relação às chamadas ONGs, um fortalecimento das mesmas, ou seja, um fortalecimento das organizações não governamentais. A gente vai ter hoje como principal enfoque na questão ambiental, um esgotamento do modelo consumista. Esse esgotamento do modelo consumista está atrelado à seguinte questão: a humanidade produz muita coisa, muitos produtos industriais principalmente, que na sequência vão gerar o quê? Vão gerar lixo, né? Mas o fator mais importante nessa questão está atrelado não só à questão do consumo em si, mas sim que tipo de consumo eu faço, ou seja, não é apenas o produto, e sim se eu tenho uma renda para adquiri-lo, né? O que a gente vai entender hoje é que os países ricos do norte, aqueles do hemisfério norte que eu já vinha comentado, consomem muito mais e com melhor quantidade e qualidade, né, obviamente, do que os chamados países pobres do sul, né, do hemisfério sul. Esse modelo está se esgotando no sentido de que os recursos naturais não suportam mais o consumo que é realizado. Então, a gente vai ter hoje, desde as florestas que estão sendo esgotadas para a construção de casas, celulose, enfim, uma série de produtos químicos e farmacêuticos que têm a base a partir de florestas, né, a partir de árvores da floresta. E também a questão principal hoje é a questão do petróleo, né? Nós vamos ver que esse recurso está se esgotando e é o principal recurso hoje para a Revolução Industrial, né? Hoje nós estamos mais ou menos na terceira Revolução Industrial, né? Uma revolução que está atrelada à questão da robótica, enfim, a questão da produção em série e massa para grandes públicos, né? Principalmente no hemisfério norte, e já está dando sinais de esgotamento em relação aos recursos. Então a gente precisa entender que esses recursos, se não forem de alguma forma, de uma forma mais racional utilizados, a gente vai ter uma série de problemas. Entre esses problemas, nós teremos hoje a questão da pobreza. Então a pobreza ela vai ser gerada a partir dessa desigualdade toda de níveis de consumo. Nós vamos ver que os países do hemisfério sul não têm uma série de serviços básicos e também de consumo, ou seja, eles acabam consumindo menos que os do hemisfério norte e também não têm acesso ao chamado bem-estar social. Né? O que é o bem-estar social? Bem-estar social é quando uma população tem acesso à educação de qualidade, saúde, né? Moradia, enfim, coisas que também estão atreladas a um modelo capitalista, né? Que é um modelo de produção em série e tal. Então, esses moradores do hemisfério sul não terão acesso a esses bens, a esses serviços todos, né?
gerando, por tabela, uma série de problemas que estão atrelados também à desinformação dessa população. Ou seja, no sentido que eu não tenho acesso à educação, não tenho acesso a uma série de bens e serviços, eu vou, obviamente, também ter uma série de dificuldades em relação à informação. Ou seja, numa sociedade hoje cada vez mais globalizada, onde a informação daqui a pouco vale mais do que qualquer outra coisa, essa população ela fica fora disso, ela fica à margem desse sistema, né? Não tendo uma série de informações como, por exemplo, em relação à política, ou em relação aos seus direitos civis, né? De que forma eu posso ter um direito melhor à educação para os meus filhos, ou um direito a bens e serviços no geral. O que a gente vai ver também que está acontecendo muito em relação a essa população do Hemisfério Sul, e está associado também à forma de consumo, porque é um consumo sem muitas vezes um controle do ambiente, ou seja, a população, ela não digo que ela é irracional, isso seria um determinismo, mas ela tem uma informação em relação ao meio ambiente menor do que a população do Hemisfério Norte, que tem uma consciência ambiental mais definida, digamos assim. Então, essa população do Hemisfério Sul vai acabar consumindo de acordo com as suas necessidades momentâneas, né? Por exemplo, uma população que vive lá na África, ela vai consumir os seus recursos da maneira que bem lhe convier, ou seja, se eu não tenho o que comer, eu vou derrubar árvores, eu vou acabar com uma vegetação, eu vou acabar com animais, enfim, eu vou simplesmente saciar uma necessidade momentânea. Não existe uma racionalidade em sentido em relação às questões ambientais. Tanto é que o discurso que é preconizado pelos países do Hemisfério Norte é de que a pobreza está associado à forma como essa população consome os seus recursos. E, no fundo, a gente sabe que é toda uma questão de geopolítica, uma questão política mundial, onde a desigualdade é o que impera, a desigualdade que surge através da fome, da miséria, da exclusão social. A gente vai ter uma série de problemas ambientais que estão associados a essa desigualdade, né? A chamada degradação ambiental. Mas o que é essa chamada degradação ambiental? A população dos países, principalmente localizados no Hemisfério Sul, de alguma forma vão utilizar os recursos sem aquela chamada consciência que eu havia comentado antes, né? Então, de que forma vai se dar essa degradação? Principalmente nos chamados ambientes urbanos hoje. A degradação ambiental é muito mais visível em ambientes urbanos. Por exemplo, a gente vai ter hoje, em boa parte das cidades do Hemisfério Sul, das grandes cidades, aquelas cidades que muitas vezes têm 500 até 1 milhão de habitantes, no mínimo, uma série de problemas como a questão do lixo, por exemplo, que não é tratado. O lixo é jogado nos chamados lixões a céu aberto, com uma série de pessoas que dependem daquele lixo para sobreviver, ou seja, são catadores de lixo, que não têm, digamos, ferramentas necessárias para a coleta desse lixo, elas usam as mãos sem nenhuma proteção, elas respiram um ar contaminado com produtos químicos, por exemplo, e também com a questão do chorume, que é aquele líquido que é gerado a partir da compactação, né, do lixo. Então, essas pessoas daqui a pouco vão ter uma série de doenças, como doenças de pele, doenças respiratórias, em função do tipo de trabalho, né? Porque elas não têm quase emprego nesses países, elas têm trabalho, ou seja, elas vão catar latas, catar resto de lixo e vender em feirões ou para algumas empresas que trabalham com a questão da reciclagem, né? Então, uma série de problemas associados à chamada degradação ambiental ocorrem principalmente no chamado Hemisfério Sul, né? E nesse sentido a gente vai ter também uma preocupação dos governos desses países, né, associado à questão das conferências, principalmente lá de Estocolmo e depois da Rio Eco 92. Mas outro exemplo de problema associado à degradação ambiental diz respeito à questão da moradia, né, porque se essa população do chamado Hemisfério Sul não tem acesso aos serviços, aos bens, ela vai acabar muitas vezes também morando mal. Morando de que forma, né? Exemplos de moradias, por exemplo, irregulares hoje, são as chamadas favelas. O que são favelas? São áreas geralmente localizadas em morros, né, que geralmente nos países subdesenvolvidos são as áreas que não têm ainda uma certa especulação imobiliária, ou seja, a população que tem um certo poder aquisitivo não quer morar em áreas de morro,
Então a população pobre vai ocupar essas áreas irregulares, construindo casas muitas vezes sem nenhuma preocupação arquitetônica ou mesmo em relação ao conforto e também pouco preocupada com a questão da geomorfologia, ou seja, que tipo de terreno eu tenho ali naquele morro, será que é um terreno que daqui a pouco se chover muito ele não pode comprometer a moradia, ou seja, essa moradia pode estar sujeita a um deslizamento de terra. Então a gente vai ver que nesses países do hemisfério sul, as moradias irregulares, muitas vezes chamadas de favelas, vão imperar, ou seja, elas vão na paisagem urbana predominar. E nessas favelas, geralmente os governos não estão presentes, ou seja, falta água, falta luz, né? Geralmente a população dessas favelas ela vai puxar o gato, né? Ou seja, ela vai puxar um fio irregular, ou ela vai ter daqui a pouco uma água que é retirada de um curso d'água próximo, né? E nesse sentido, o uso desse recurso, no caso o rio, vai ser também um uso muitas vezes irracional. De que forma se dá essa irracionalidade no caso? A população vai jogar os seus dejetos, né, domésticos, né, lixo e outras coisas mais, sem nenhuma preocupação com aquela própria água que ela vai tomar. Ou seja, ela joga o lixo e ao mesmo tempo retira a água que ela vai beber daquele próprio curso d'água, daquele próprio rio. Então, nesse sentido, a gente vai ter hoje uma série de degradações no ambiente urbano em função, muitas vezes, de uma falta de informação dessa população. Então, nesse sentido, a gente tem que ter hoje uma questão associada a políticas governamentais em relação aos ambientes urbanos também. Ou seja, o Estado, os governos têm que participar mais, têm que chegar até essas áreas irregulares, dar uma série de infraestruturas que hoje essas áreas não possuem, para que essa população se insira hoje nesse modelo, né, que é um modelo consumista, que é um modelo capitalista, onde o que impera no atual momento é uma desigualdade social. Principalmente, aquela lógica que eu estava falando antes, dos países do chamado hemisfério norte, em relação aos países do hemisfério sul. Ou seja, tem uma desigualdade que é um conflito hoje que aparece muito nos livros didáticos de geografia, por exemplo, que é o chamado conflito norte-sul. Ou seja, as relações se dão hoje muito mais pela desigualdade em relação aos acessos. Que tipo de acessos? Acesso ao consumo, acesso aos serviços de saúde, educação, moradia, enfim, aos serviços que a gente precisa hoje cada vez mais, a partir da evolução da sociedade, ou seja, a evolução das informações, das novas tecnologias, inserir a população toda. Ou seja, eu quero daqui a pouco que os 6 bilhões de habitantes do planeta tenham acesso aos alimentos, acesso à água, aos recursos, enfim, que tenham uma vida digna e que, de uma certa forma, nós possamos hoje ter índices menores de mortalidade infantil, por exemplo, índices menores de fome, de doenças, enfim, problemas que estão associados, sim, à desigualdade social gerada a partir da questão do lucro, da questão do capitalismo selvagem, da questão do capitalismo que não se preocupa mais com a população que tem fome, que tem doença, enfim, com a população principalmente dos chamados países que se incluem hoje, que estão inseridos hoje no chamado hemisfério sul. Bem, pessoal, para a gente ficar mais por dentro da questão ambiental, ver que tipo de opinião a população tem hoje sobre esse assunto, a gente vai ver agora uma enquete na rua sobre o tema da questão ambiental. Segundo a ONU, 20% da população mundial, dos seres humanos, né, consome 80% de todos os nossos bens naturais. Vocês concordam com isso? Se a estatística é baseada em estudo, acredito que sim, né? Então, há uma disparidade aí. Você acha que a gente tem que economizar mais nossos bens naturais, usar com consciência ou continuar lavando a calçada? Eu acho que tem que economizar. Tem que economizar, né? Com certeza. Senão as gerações futuras vão ficar sem nenhum bem natural, é isso? Não, com certeza. Eu acho que a educação, né, para preservar é importante. Inclusive, eu pessoalmente acredito que através da educação é que nós vamos resolver as grandes questões nacionais e principalmente essa do meio ambiente, né? A humanidade tem que ser vivida entre todos os seres humanos, não entre 20% da humanidade. Ou seja, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver, mas eu acho difícil, porque no mundo capitalista que a gente vive hoje não tem condições, né? Dá a sua dica aí, o que a gente tem que fazer para equilibrar mais essa meta aí? Cara, o governo, esse governo aqui tem que se impor mais um pouco. A população diverge em algumas ideias, enfim, isso é fruto do tipo de consumo que a população tem, inclusive tipo de renda que a população obtém, né? Isso é uma questão importante. Mas dando sequência à nossa aula, agora a gente vai trabalhar sobre os grandes desastres ambientais.
Um tema extremamente complexo hoje, a questão dos desastres, e a gente tem que entender também que esse desastre tem a ver, sim, com a questão geopolítica, ou seja, aquele conflito que existia principalmente em função da disputa territorial, militar, estratégica entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Isso a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, os dois grandes vencedores daquele momento, lá daquela guerra, foram primeiramente os Estados Unidos e depois a União Soviética. Então houve uma ruptura, né? uma bipolaridade que a gente chama, ou seja, uma divisão do mundo em relação a essas influências, né? Então, cada tipo de modelo, ou seja, o modelo norte-americano era mais atrelado à questão do capitalismo, e no caso do modelo soviético, o que prevalecia era a questão do socialismo, do modelo mais coletivo, né, do trabalho, da propriedade, que era coletiva, não era privada, como é no caso nos Estados Unidos e hoje em boa parte do mundo. Então, esse tipo de desenvolvimento industrial atrelado à questão da coletividade ou em relação à questão da propriedade privada vai gerar uma série de tipos de indústria, de matriz industrial, de modelo de desenvolvimento industrial, né? E nesse sentido a gente precisa entender que nas ex-repúblicas soviéticas o que imperava e muito era a questão da energia nuclear. Por que a energia nuclear é tão importante para esses países, não só os soviéticos, mas também para alguns países europeus e no caso dos Estados Unidos, que é uma potência ainda hoje, uma potência nuclear? Porque a produção nuclear pode gerar, além da energia nuclear que pode abastecer residências, como também criar armamentos químicos, né? A chamada bomba atômica, por exemplo, vai ser gerada a partir de uma pesquisa nuclear, a partir do enriquecimento de materiais nucleares. Então, isso era importante, principalmente para as repúblicas soviéticas, né? Gerar equipamentos nucleares e a partir da criação de usinas, né? Existe até hoje uma série de usinas na Rússia, na Ucrânia, que hoje são países independentes, né? Que faziam parte do bloco socialista, que desenvolveram a tecnologia nuclear sem muitas vezes se preocupar com a questão ambiental. Então eu tinha lá uma usina como Chernobyl. A partir do vazamento lá na usina de Chernobyl, eu vou ter hoje, ou seja, mais quase 20 anos, 20, 25 anos depois, casos de câncer associados aos poluentes que foram gerados pela usina e que se espalharam pela Europa toda. Tá? Então, isso é importante para você aí entender, né, a questão de que esses vazamentos nucleares, esse grande desastre que foi Chernobyl, ele gerou uma preocupação global, ou seja, daqui a pouco eu tenho um vazamento numa usina que vai acabar contaminando uma população localizada, às vezes, até 1000 quilômetros de distância do local do vazamento. Outro exemplo que nós temos de um desastre ambiental diz respeito àquela contaminação que ocorreu na indústria de celulose Cataguases, em Minas Gerais. Bom, esse desastre é um desastre ainda considerado local, ou seja, eu tive um vazamento de um tanque de resíduos sólidos dessa indústria de celulose em Minas Gerais, que acabou vazando, ou seja, houve um rompimento desse depósito. Esse depósito estava localizado próximo a um curso d'água, um rio, obviamente, e a partir desse vazamento o rio foi contaminado e o seu curso d'água contaminou rios próximos, né, rios que tinham interligação com esse rio principal. Então eu acabei contaminando uma série de vegetações localizadas próximas na margem do rio, eu contaminei os peixes, ou seja, uma mortandade muito grande de peixes, gerando por tabela, ou seja, por um processo atrelado, a falta de pesca na região. Então, vê que municípios localizados tanto no estado de Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro passam a ter uma série de problemas, principalmente em relação aos pescadores, né, que daqui a pouco não tem o seu peixe, não tem seu sustento e da sua família. Então, esse desastre ambiental foi um desastre sério, que por parte das organizações não governamentais e também dos governos foi tratado como um caso sério, ou seja, essa empresa, a cada dia que ela continuava poluindo, ou seja, que ela não procurava tentar sanar os vazamentos da sua indústria, ela pagava uma multa gigantesca, milhares de reais, para tentar justamente forçar essa empresa a tentar sanar esse desastre, né? Então a gente vai ter hoje uma série de problemas localizados localmente, né? Ou seja, vai daqui a pouco influenciar numa região, numa determinada região, aí com a população local, mas também a gente vai ter hoje uma série de desastres globais, ou seja, são desastres que afetam a população do mundo todo, ou seja, os 6 bilhões de habitantes hoje
podem sofrer nos próximos anos as consequências de alguns desastres, né, de alguns problemas ambientais de caráter de ordem global. Entre eles, podemos citar a questão do buraco na camada de ozônio. Bem, o buraco na camada de ozônio ele começa realmente a aumentar a partir de uma industrialização desenfreada realizada principalmente no hemisfério norte, ou seja, eu começo a ter agora uma produção de uma série de produtos industriais, em escala industrial, como, por exemplo, aqueles produtos que contêm aerosóis, né, os desodorantes. Ao mesmo tempo, eu vou ter também aquele gás, o CFC, presente em geladeiras e outros aparelhos, como o ar-condicionado, por exemplo, que vão acabar, de alguma forma, emitindo gases na atmosfera, que vão, no processo seguinte, aumentar o buraco na camada de ozônio, né? O que é a camada de ozônio, primeiramente? A camada de ozônio é aquela camada que recebe e filtra os raios provindos do Sol, né? Então, é uma camada natural, né? Então, a partir dessa produção industrial desenfreada, a camada de ozônio vai sofrer um processo de desgaste, ou seja, de diminuição da camada e, consequentemente, vai surgir um buraco nela, né? Esse buraco, como consequência principal na questão da vida humana na Terra, está gerando hoje já em alguns países, como no caso no sul da Argentina, problemas seríssimos de casos de câncer de pele, ou seja, a população local não pode mais se expor tanto ao sol, né, para os banhos de sol, no caso, em épocas de veraneio. Então a população tem que usar muitas vezes protetores solares e tal, com índices altos de proteção, para poder permanecer durante 15, 20 minutos, ainda assim em horários pré-determinados pelos médicos, no caso, geralmente depois das 3 horas da tarde e no início da manhã, para evitar o principal ponto de entrada desses raios na atmosfera, né, que vão se dar geralmente entre as 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Então, a população tem que se precaver sobre isso. É um problema que está associado e muito à questão industrial, ou seja, a partir dessa emissão de gases industriais, sem nenhuma preocupação ambiental. A gente vai ver que essa produção industrial começa na década de 50 e 60 a crescer muito nos países do norte. E, claro, com essa consciência ambiental que a gente está comentando na aula aqui, a gente vai ter também um controle maior sobre esses gases. A gente tem hoje um principal ponto, que é o Protocolo de Kyoto, que busca, de alguma forma, reduzir a emissão de gases na atmosfera, gases poluentes. E, nesse sentido, a gente vai ter também uma preocupação em relação às indústrias poluidoras, ou seja, as indústrias têm que se adaptar hoje no sentido de criar novas tecnologias menos poluentes, ou seja, daqui a pouco eu vou abandonar o tal do CFC e vou criar um outro componente químico para a indústria, no caso de eletrodomésticos, tá? Para evitar o tipo de contaminação na atmosfera que vai influenciar também a questão da natureza, ou seja, a partir desse processo de aquecimento, ou seja, eu estou começando a ter um aquecimento maior, né, das camadas da atmosfera, eu posso ter uma série de desastres associados a isso, ou seja, eu vou ter daqui a pouco um derretimento das calotas polares, né, que é um grande problema ambiental hoje, que também está associado ao ozônio, está associado à camada de ozônio, ao buraco na camada, e também associado a um processo chamado de efeito estufa, né, ou seja, um aquecimento muito mais rápido do que o verificado há 100 anos atrás, por exemplo. Então, esse aquecimento vai gerar, como um dos seus efeitos, né, principais, derretimento de calotas polares. O que é, como se dá esse derretimento das chamadas calotas polares? As calotas polares ficam geralmente localizadas nos polos, né? Já está dizendo, calotas polares, que se localizam aonde? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. No momento que eu tenho um aquecimento maior da temperatura na Terra, eu vou ter, obviamente, períodos onde as calotas começarão a derreter um processo mais rápido, ou seja, se derreterão mais rapidamente, gerando o que, como principal problema hoje, né? Uma elevação do nível dos mares. Cidades como São Francisco, nos Estados Unidos, já começam assim, a repensar a questão de como criar barreiras para, talvez, no momento seguinte, quando o nível do mar se elevar, maneiras de tentar evitar isso. Para ilustrar esse nosso tema de agora, a gente vai ver, nesse momento, um trecho do filme chamado Um Dia Depois de Amanhã. Roda aí.
Vocês viram aí, né, pessoal, como esse tema é polêmico e como a gente deve preservar hoje o nosso ambiente, né? Porque senão a gente pode ter uma série de desastres ambientais, e o filme ilustra bem isso. Então, a questão global hoje, a questão dos problemas ambientais é muito importante, e então tenha essa consciência, né? Desenvolva essa consciência entre vocês, entre os familiares, porque é importante para que nós possamos preservar, né, o meio ambiente para gerações futuras também, né? Por que não? Bem, agora nós vamos ver como anda a tal da luta em defesa do meio ambiente. A gente vai ter hoje o surgimento e o crescimento também de uma série de ONGs, né? Uma das principais, assim, vocês devem ter visto aí em algum lugar ou comprado talvez alguma coisinha dela, que é aquela ONG famosa chamada Greenpeace, né? Que é o Paz Verde, que a gente chama, né? Literalmente em português, que é uma ONG que foi criada em países do norte, né? Tem capital aí alemão e alguma coisa norte-americana, que luta em defesa do meio ambiente. De que forma se dá essa luta, né? Das maneiras mais diversas e até engraçadas, né? Eles se amarram a correntes, eles pegam algum navio petroleiro, por exemplo, que está poluindo, eles se amarram no navio. Inclusive já teve casos de morte em relação a isso, né? É um movimento radical, é chamado radicalismo ambiental, né? É uma ONG forte, conhecida no mundo todo, hoje é uma marca, né? Tu vai em muitas lojas aí pelos grandes centros urbanos, tem inclusive camisetas dessa marca, é uma marca mundial hoje, que é o Greenpeace, né? E tem realmente um papel importante na questão ambiental, consegue hoje conscientizar boa parte da população mundial, e grupos como o Greenpeace, mas outras ONGs importantes, lutam muito pelo fortalecimento da consciência ambiental. Quando a gente fala em conscientização, a gente sempre fala que é conscientização para o meio ambiente ou conscientização para a conservação da natureza. Ela faz parte de um longo processo, né? Ela não acontece da noite para o dia, de um dia para o outro ou com uma simples palestra. A conscientização, ela começa, na verdade, com uma sensibilização das pessoas para a natureza, depois para passar para uma reflexão da relação que a pessoa tem com o meio ambiente, para passar para o conhecimento ambiental, para daí ela chegar a uma conscientização. E a gente quer que com essa conscientização se chegue, na verdade, a uma mudança de comportamento dessa pessoa com relação ao meio ambiente ou ao ambiente onde ela vive, né? Passa desde coisas simples, desde fechar a torneira quando se escova os dentes, até realmente você lutar por uma conservação ou para que se tenha um parque nacional, para que se tenha um sistema de unidades de conservação. Isso tudo é uma conscientização, depende da sua consciência, que passa por processo de resgate de cidadania, até chegar realmente a uma conscientização para o meio ambiente. Hoje a gente pode contar que a gente recebeu mais de 102 voluntários de janeiro até outubro de 2004, sem contar os outros anos que também têm seguido mais ou menos essa média. E é muito interessante porque, para nós, é uma das oportunidades da gente dar uma resposta para a sociedade e para o trabalho que a gente vem fazendo. Além de poder usar o conhecimento que essas pessoas acabam trazendo para nós. Bom, como vocês viram, tem muita gente hoje, muitos profissionais trabalhando sobre a questão ambiental, né? A importância da questão ambiental, a questão do voluntariado, ou seja, as pessoas estão se inserindo hoje nessa lógica ambientalista, participando, lutando pelos direitos do meio ambiente, se conscientizando como um todo, né? E nesse sentido agora a gente vai ler, né, um trecho do Cacique Seattle, né, a questão daquele índio lá que tinha já como prenúncio assim, a questão ambiental, ou seja, os índios até hoje têm uma questão ambiental mais aprimorada que a nossa, né? A forma como o índio vive, né, a questão da aproximação dele com a natureza, toda a preocupação ambiental, ele retira os seus recursos da natureza, ele não degrada, ele procura ter uma vida mais harmoniosa em relação à natureza, e isso é muito importante hoje, num mundo tão conturbado, tão preocupante, né, que é esse mundo atual, esses problemas todos gerados, degradação, pobreza, fome, miséria, enfim, série de problemas que tem a ver, sim, com a questão ambiental e com o tipo de influência que isso vai ter nas nossas vidas no presente e também no futuro. Como podeis vós comprar ou vender o céu, o calor, a terra? A ideia nos parece estranha. Se nós possuímos a frescura do ar e os espelhamentos da água, de que maneira poderá vossa excelência comprá-los? Cada pedaço desta terra é sagrado para meu povo. Cada espinho luminoso do pinheiro, cada bruma dos bosques, cada clareira, cada zoeira de insetos é sagrado na lembrança e na vivência de meu povo.
A seiva que corre nas árvores lembra meu povo. Os mortos dos homens brancos esquecem onde nasceram, já que vão passear dentre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem esta terra magnífica, pois ela é a mãe do homem vermelho. Nós somos uma parte da terra e ela faz parte de nós. Cacique Seattle. Bom, pessoal, então, como dica de estudo que eu posso dar para vocês hoje, diz respeito à questão de participar, né? Não só estudar a questão ambiental, mas também participar ativamente nesse processo. Ou seja, daqui a pouco entrar numa ONG ou criar até mesmo uma ONG para lutar pelos direitos do meio ambiente, lutar pelos direitos que são nossos e também das gerações futuras, tá ok? Então, o que a gente tem que ver também é que esse processo ele é extremamente complexo e precisa ser, de alguma forma, estudado e também participar ativamente, tá bom? Então, nesse sentido, a nossa aula de hoje era sobre a questão ambiental, um tema importante, interessante, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula, tá bom? Na aula de hoje vimos as questões ambientais do mundo. Um tema importante, complexo, que diz respeito às nossas vidas, né, a presente e também dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, enfim, das gerações futuras. É importante, é um tema que está na pauta da mídia, está na pauta dos principais governos mundiais hoje, com uma série de tratados, uma série de conferências que buscam, sim, melhorar as condições de vida do homem e também do ambiente global. Estudamos o surgimento da consciência ambiental. A população mundial começou a, de alguma forma, se antenar, né, se preocupar com esses problemas e lutar pelos seus direitos e também pelos direitos do meio ambiente. E observamos a luta em defesa do meio ambiente. Observamos também o surgimento de uma série de ONGs lutando pelos direitos do meio ambiente, né, batalhando para tentar melhorar as condições de vida, tanto da questão da vida humana quanto das espécies, enfim, do meio ambiente como um todo, né? Bons estudos! Bem, você, professor, então, pode trabalhar de que maneira essa questão ambiental junto aos seus alunos? Bom, um exemplo que eu dou assim de trabalho, que inclusive eu já realizei muitas vezes, é pegar um grupo de alunos, né, uma determinada sala, e fazer saídas de campo, né, sair no ambiente urbano, por exemplo, e visitar cursos d'água, visitar aterros ou lixões mesmo, e trabalhar com esses alunos diretamente, mostrando os problemas em loco, ou seja, no local, como eles estão ocorrendo, tentar de alguma forma desenvolver uma consciência ambiental junto a esses alunos, né, mostrando que os problemas são reais e são próximos a nós mesmos, né. Dos níveis de pobreza, porque, na verdade, a população hoje, a gente vai ver que os recursos eles estão mal distribuídos, né? Boa parte dos recursos ficam no hemisfério norte, os chamados países ricos do norte, enquanto que os países do sul, por seu lado, ficam excluídos, ficam à margem, com grande índice de pobreza, de desigualdade social, de fome, de miséria, enfim, são também problemas ambientais decorrentes desse mau uso dos recursos naturais. Então, nesse sentido, a partir da Conferência de Estocolmo, desses problemas todos que eu já havia comentado anteriormente, a gente vai ter hoje, né, e com o período lá que começa mesmo em 70, um conceito importante para a questão ambiental global hoje, que é o chamado desenvolvimento sustentável, né? Mas o que é o tal do desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável nada mais é que um conceito que diz de habitantes do planeta Terra. Mas nesse sentido, a partir da década de 60 e 70, ocorre uma espécie de consciência da população mundial a partir desses problemas gerados, né? Nesse sentido, nós teremos hoje o surgimento da consciência ambiental. Essa consciência ambiental parte do pressuposto de que a partir da década de 70, principalmente com o ano-chave, com a Conferência das Nações Unidas, que começa de alguma forma a se preocupar com esses problemas. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma sociedade, principalmente dos países do hemisfério norte,
notadamente dos Estados Unidos e de alguns países europeus, como Alemanha e França, que buscam, a partir do surgimento de ONGs, né, chamadas organizações não governamentais, estabelecer cobranças em relação às principais indústrias poluidoras. Olá pessoal, vamos a mais uma aula de geografia. O tema da nossa aula de hoje é as questões ambientais do mundo. A partir de um consumismo desenfreado, a partir de uma industrialização, a sociedade, principalmente capitalista ocidental, começa a ter hábitos de consumo que de alguma forma vão afetar os nossos recursos naturais, né? Gerando uma série de problemas ambientais como destruição da camada de ozônio, a questão de poluição de recursos como rios, mares, né? A partir do vazamento de cargueiros, né? Os chamados petroleiros, navios petroleiros. Então a gente começa a ter uma série de problemas que vão afetar, sim, a questão ambiental do globo, ou seja, um problema hoje global, de toda a população mundial, ou seja, dos 6 bilhões. Né? São indústrias químicas, petroquímicas, enfim, uma série de indústrias que alavancaram o processo industrial, principalmente no hemisfério norte. Então, a partir desse surgimento, desses movimentos, dessas organizações, e já com uma pauta previamente estabelecida junto à ONU, a gente vai ter no ano de 1972 a Conferência de Estocolmo. Estocolmo, a capital da Suécia, onde mais de 100 representantes, né, dos mais diversos países, desde primeiros ministros até presidentes, discutiram as questões ambientais e a questão de como inserir a população mundial nesses problemas, ou seja, de que forma a população pode, a partir de uma preocupação de como se gerar os recursos, né, como extrair os recursos da natureza, como ter uma certa preocupação com esses recursos, e de que forma a gente pode ter também uma redução